gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e o vídeo de hoje é para falar de uma grande escritora, uma escritora que eu admiro demais e acredito que boa parte de vocês também. E a escritora em questão é Jane Austen. A Jane Austen nasceu em 1775 e veio a falecer aos 41 anos em 1817. Aliás, nessa semana que passou, no último sábado, dia 18, foram completados 198 anos da sua morte. A Jane Austen é a 7ª filha de um reverendo. Dos 8 filhos, né, que esse reverendo veio a ter, só ela e a primogênita dele, a Cassandra, eram as mulheres. Os outros 6 filhos eram todos homens. A Jane e a Cassandra, elas eram muito amigas, muito próximas uma da outra. Existem várias cartas de uma para outra e a partir dessas cartas nós conseguimos conhecer um pouco mais da vida da Jane Austen, enfim. Falando sobre as obras dela, a Jane Austen ela sempre teve uma produção muito intensa desde muito jovem e hoje nós temos acesso a boa parte dessa produção escrita dela. E já próximo aos anos 1800 foi quando ela deu início à construção das obras do período adulto dela, né? E as obras que posteriormente ela veio a publicar. O primeiro livro que ela publicou foi Razão e Sensibilidade, em 1811. Depois, e esse livro ela publicou sem o nome dela, ela simplesmente assinou como By a Lady, então, né, feito por uma dama. E os outros livros dela, então, ela acabou sendo impulsionada pelo sucesso de Razão e Sensibilidade, ela veio publicar depois também sem o nome dela, mas apenas com a associação de que era a mesma autora de Razão e Sensibilidade. E Orgulho e Preconceito, então, que acho que é o sucesso dela maior até então, desde aquela época até os dias atuais, ela publicou em 1813, depois ela publicou Mansfield Park, publicou Emma, e aí ela deu início então à produção dela de Persuasão, quando ela descobriu que estava doente, e veio a falecer em 1817. E aí tanto Persuasão quanto a Abadia de Northanger foram publicados póstumamente, inclusive a primeira publicação deles foi junta em um só volume. Falando agora do meu contato com as obras da Jane Austen, o primeiro livro que eu li dela foi Razão e Sensibilidade, só que na verdade quando eu li a primeira vez eu devia ter acho que uns 11, 12 anos, então eu não li o texto integral. Eu li na verdade uma adaptação, a obra resumida e adaptada que eu encontrei na biblioteca da escola, né? Naquela época eu nem fazia ideia de quem era Jane Austen, eu simplesmente era uma rata de biblioteca que ia lendo tudo que aparecia pela frente. E eu encontrei o Razão e Sensibilidade, achei interessante, peguei pra ler, adorei a história. Acabou que sem querer, um pouco depois, eu assisti ao filme e eu só percebi que era o mesmo filme porque quando eu coloquei no canal, era TNT se eu não me engano, o filme já tinha começado e eu comecei a reconhecer as cenas do filme daquele livro que eu tinha lido. E aí adorei também, só que passou. Anos depois, aí eu já tinha acho que meus 19 anos, eu acabei comprando esse exemplar, foi o meu primeiro então da Jane Austen, que é uma edição da Martin Claret que reúne Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão, que nas minhas leituras eu acabei dividindo as obras da Jane Austen em 2 categorias, né? Uma dos romances mais intensos, digamos assim, e outra com aqueles romances mais leves, mais divertidos, que depois eu falo um pouco deles. Mas falando desses romances mais intensos, então seriam justamente esses 3. A Martin Claret, aliás, há pouco tempo ela lançou uma nova edição reunindo esses 3, é um volume de capa dura, de luxo, enfim. E aí, pra minha surpresa, então, quando eu fui reler Razão e Sensibilidade anos depois, eu percebi que eu tinha esquecido do final da história. Aliás, na minha cabeça, o final que acontecia era outro. E aí eu acabei me surpreendendo e, de certa forma, também me decepcionando um pouco, porque eu preferia aquele final que eu tinha idealizado na minha mente. Até hoje eu não sei por que eu fiz isso, porque eu li a versão adaptada, vi o filme, então eu sabia o que realmente acontecia, mas eu simplesmente ignorei na minha memória e assumi aquele que eu preferia que tivesse acontecido. Mas enfim, o Razão e Sensibilidade, ele vai trazer a história das irmãs Dashwood. Essas 2 irmãs Dashwood, a Eleanor e a Marianne, elas têm um irmão mais velho, na verdade ele é meio-irmão, porque as 2 são filhas do segundo casamento do Sr. Dashwood. E o John, então, é o irmão mais velho e elas ainda têm uma irmã mais nova do que elas, que é Margaret, se eu não me engano. E o que acontece é que quando o Sr. Dashwood vem a falecer, ele deixa, então, toda a herança dele
para o irmão mais velho, só que ele tinha falado, né, pro John, antes de falecer, que era pro irmão mais velho cuidar das irmãs mais novas. Só que a Fanny, que é a esposa do John, ela acaba convencendo o marido a simplesmente abrir mão das irmãs e da segunda esposa do pai, e eles vão morar em outro lugar e elas acabam ficando numa situação financeira bem desconfortável, precisam mudar de casa. Nessa, quando elas mudam de casa, elas acabam conhecendo também, né, o irmão da cunhada, que é a Fanny, e esse irmão, então a Eleanor acaba se interessando por ele e a história vai se desenvolvendo a partir daí. O Razão e Sensibilidade, então, o centro dele, digamos assim, todos os livros da Jane Austen, de forma geral, eles abordam, de alguma maneira, a temática do casamento. E só que aqui, então, no caso, nós temos uma discrepância muito grande entre as irmãs, porque uma é a razão e a outra é a sensibilidade. Uma é extremamente racional, a outra é extremamente emocional. O que, assim, acabou me decepcionando um pouco quando eu reli o livro é porque, embora eu tenha compreendido, né, a mensagem que a Jane Austen quis passar, qual foi o desenvolvimento dela, então no caso a irmã racional precisa aprender a ser mais emocional e a irmã emocional precisa aprender a ser mais racional, eu acabei me decepcionando um pouco porque eu não gostei do final da Marianne, que é a irmã emocional. Eu queria, acho que um final emocional mesmo, porque eu prefiro, acho que, histórias assim. E ela acabou tendo um final mais racional e eu acabei não curtindo tanto assim. Bom, já o grande queridinho da maioria, que é Orgulho e Preconceito, ele vai se passar ali com a família Bennet. A família Bennet, então, é composta, né, por 4 filhas e nenhuma delas é casada. E a mãe delas acha isso um absurdo, porque como assim ela ainda não tem nenhuma filha casada? E aí, quando o Bingley, que é um solteirão rico, enfim, acaba se mudando para uma propriedade próxima delas, a mãe das Bennet porque quer que uma das filhas se case com ele. E aí elas vão lá, né, pra ser apresentadas pra ele num grande baile da sociedade, que é quando elas acabam conhecendo o Bingley, ele se interessa pela Jane, que é a filha mais velha, a filha bonita e tal. E, além disso, também elas conhecem o Mr. Darcy, que é o amigo do Bingley e, diferentemente dele, é bem mal visto ali por todos e principalmente pela Elizabeth, que ela sente que o orgulho dela foi prejudicado logo que ela conheceu o Darcy, porque ele foi meio ofensivo ali com ela e ela acaba pegando uma birra gigantesca dele e a história se desenvolve a partir disso. Mesmo que não seja o meu favorito da Jane Austen, ainda assim não tem como não se encantar pela história, se encantar pelos costumes passados e por essa história de amor, que é uma história linda e não simplesmente por uma história de amor, mas pela questão das primeiras impressões. Aliás, esse era para ser o título do livro, né, inicialmente, First Impressions. Então, porque ele fala disso, sobre como a gente julga, às vezes, as pessoas e situações pelas primeiras impressões e como elas podem ser erradas. Já o meu favorito da Jane Austen é Persuasão, que foi o livro que eu acabei conhecendo e ficando com vontade de ler por causa do filme A Casa do Lago, que é a personagem da Sandra Bullock, a Kate, que é a principal. Persuasão é o livro favorito dela e ela fala do livro, enfim, eu fiquei encantada por ele tem uma importância bastante significativa ali na história. E ele conta então a história da Anne e do Wentworth. Quando a Anne ainda é uma adolescente, eles têm uma aproximação, eles se apaixonam, têm um relacionamento, só que ele é mal visto pela família dela, porque ele não tem dinheiro, enfim, não tem status, e a família acaba persuadindo a se afastar dele. E ela acaba fazendo isso porque ela é uma pessoa que se coloca completamente de lado para todos, principalmente para a família dela. Os outros sempre vêm em primeiro lugar, não ela. E ela acaba fazendo isso porque ela não conseguiria conviver tendo desonrado a família dela, tendo decepcionado a família dela. Anos se passam e o Wentworth, ele volta então para a cidade dela, só que ele volta como capitão. E ele volta cortejando a amiga dela, que é a Luísa. E ela tem que aguentar aquilo, o fato de saber que ela acabou dispensando alguém que veio a se tornar tão importante, principalmente ela ainda é totalmente apaixonada por ele e ela tem que reprimir esses sentimentos. Eu sou totalmente apaixonada por esse livro, eu acho a história lindíssima, eu amei completamente, me envolvi totalmente com o romance, com os personagens, inclusive o filme, né, de Persuasão, eu assisti a versão de 2007, se eu não me engano. Foi o meu favorito de todas as adaptações que eu assisti, porque eu acho que ele trouxe muito bem as emoções da Anne, essas emoções que ela tenta reprimir, e isso acaba intensificando tudo mais, e eu achei formidável como a atriz ela conseguiu trazer tudo isso, enfim.
Ele é um livro também que ele se diferencia um pouco dos demais, porque aqui a gente não tem uma personagem ainda mais jovem, digamos assim. Ela já é uma adulta no meio, assim, dos seus 20 anos, que era considerada até já meio velha para aquela idade, para aquela época. Falando, então, sobre a outra categoria dos livros da Jane Austen, que são os dos livros mais light, digamos assim, eu até brinquei quando eu li que se a Jane Austen tivesse escrevendo nos dias atuais, provavelmente eles seriam chicletes. O primeiro deles, então, seria Emma. E aqui nós temos a história da Emma, que já é uma jovem rica, bem-sucedida, totalmente independente, e ela falou que ela não quer casar de jeito nenhum, porque ela já tem tudo que ela não precisa de um marido pra ficar sustentando ela, então ela não quer casar. Mas isso não a impede de sair por aí arranjando casamento pra todo mundo, ela sempre sai interferindo na vida alheia. E ela acaba conhecendo uma jovem que é de uma situação financeira e econômica um pouco menor, e ela começa a procurar então também um pretendente para essa jovem, só que aí ela vai tendo consequências na vida delas, enfim, a história parte daí. Então também ele tem mais de uma adaptação para o cinema, aliás, todos os livros aqui que eu estou falando, eles têm mais de uma adaptação. A mais famosa é a da Gwyneth Paltrow, que aliás acho que corrobora a minha visão de que Emma seria um chiclete nos dias atuais, porque ele é uma comédia romântica, bastante engraçada e tal. E é uma outra adaptação que acho que nem todo mundo às vezes sabe a origem, seria As Patricinhas de Beverly Hills. Ele é então baseado em Emma, só que é uma adaptação moderna, uma adaptação livre, mas você consegue notar então as semelhanças entre as histórias. O outro livro então seria A Abadia de Northanger. Aqui nós temos uma protagonista que é apaixonada pelos romances góticos e a mente dela é bastante fértil, ela é bastante criativa. E quando ela vai passar um tempo ali na Abadia de Northanger, ela acaba sendo influenciada por esses romances que ela vai lendo e ela começa a enxergar mistérios e vai enxergando situações que são verdades ou são só fantasias, né? E então, como em todos os livros da Jane Austen, ela sempre faz algum tipo de crítica. A crítica dela aqui vai então a esses romances mais fantasiosos. Por fim, o terceiro livro, que eu acredito que se enquadra nessa categoria, eu digo que sim, que eu acredito que, porque eu ainda não li, eu também não tenho ele aqui, seria o Mansfield Park, que foi o terceiro livro publicado pela Jane Austen, e ele vai trazer a história da Fanny. A Fanny, então, ela acaba decidindo ir morar com os tios dela em Mansfield Park, que são tios ricos, e deixar pra trás, né, os pais dela, que são de uma situação financeira, econômica menor. E quando ela vai morar nessa em Mansfield Park, ela fica encantada pela tranquilidade de lá, ela se aproxima muito do primo dela, e essa tranquilidade é afetada quando os irmãos Crawford vão morar na casa ao lado, e enfim, a história parte daí. Como eu ainda não li o livro e eu também não vi o filme, que aliás é Palácio das Ilusões, eu acho que é o único que só tem uma adaptação, eu ainda não li nem vi, eu não posso comentar sobre. De modo geral, os livros da Jane Austen, então, eles de alguma maneira abordam a temática do casamento, e mesmo que talvez de forma não tão central, e eles sempre têm um forte tom de ironia. Eu acho que a ironia é a principal característica da Jane Austen. Ela usa da ironia para fazer as críticas dela e ela consegue retratar muito bem a sociedade da época, ela consegue retratar muito bem o caráter humano. Eu acho que é por isso que os livros dela são tão universais, mesmo tão distantes, em muitos aspectos eles continuam sendo tão atuais e tão envolventes. Passando então para outras obras da Jane Austen, nós temos também Lady Susan, que é um romance, mas ele é um romance curto e que ele foi escrito antes dos outros grandes romances dela, né, desses que eu vim falando. Ele foi escrito mais ali entre o período do final da adolescência para o início da fase adulta, e ele traz então aqui a Lady Susan, que é uma viúva de 30 anos, que já foi casada e tal, mas ainda assim ela está procurando um marido para ela e ela quer arranjar também um pretendente para a filha, e esse pretendente para a filha é alguém que a filha dela não gosta de forma alguma. Eu também ainda não li Lady Susan, então eu também não posso comentar muito dele, mas o que eu posso dizer é isso. Então aqui é um livro mais curto, é um romance mais curto, e que, de certa forma, ele se assemelha à próxima obra dela que eu vou mostrar. No caso, então, nós temos aqui Juvenília, que é uma coletânea de textos da Jane Austen e da Charlotte Brontë. Eu vou falar só da parte da Jane Austen. Aqui, então, nós temos a reunião de textos dela que ela escreveu no período de juventude dela. Então, o Lady Susan, ele acaba sendo uma transição, digamos assim, entre textos que nós encontramos aqui, por exemplo, e os grandes romances dela, que foram aqueles primeiros que eu comentei.
E essa juvenil, ela nunca escreveu com a intenção de publicar. Foram textos que ela escreveu principalmente para a família dela, tanto que a cada início aqui dos textos nós temos uma dedicatória diferente para algum membro da família dela. São textos curtos, são textos rápidos, e você já consegue notar algumas das características dela, mas é uma escrita menos madura, digamos assim. Porque ela era mais jovem, né? Então ela ainda não tinha toda a vivência, toda a experiência dela como uma grande autora, e até uma experiência de vida, que isso com certeza influencia muito naquilo que você está escrevendo. Então, assim, a gente consegue perceber esse forte teor de crítica, essa forte questão da ironia, tudo isso é muito presente nesses textos. Eu não recomendo esses textos no sentido de você parar pra ler e querer se envolver numa grande história, por exemplo, como os grandes romances dela proporcionam. Porque esses textos aqui, eles são, como eu falei, rápidos, e pelo menos no meu caso, eles não tiveram aquele grande envolvimento comigo. Foi uma leitura mais lenta, até porque, assim, são histórias diferentes, todas muito rápidas, então não dá, assim, pra você super se conectar com aquilo que você tá lendo. Mas eu recomendo, sim, pra quem aprecia as obras dela, porque eles são muito interessantes pra você conseguir acompanhar parte desse processo de escrita dela, parte do amadurecimento dela, e afinal é um texto da Jane Austen, então claro que vale a pena de ser lido. Por fim, o último livro que eu queria mostrar pra vocês não é um livro da Jane Austen, mas ele está relacionado a ela. Aliás, a Jane Austen ela tem outras obras publicadas, outros contos, histórias menores. A editora Pedra Azul, se eu não me engano, também está lançando alguns desses contos, desses livros menores em português. Mas eu não li, não tenho os livros aqui, então não é possível mostrar pra vocês. Mas eu tô dizendo apenas que eles existem. Então, o livro que eu queria mostrar, no caso, seriam As Memórias Perdidas da Jane Austen, que é um livro de ficção. Ele é baseado... A história dele parte da premissa de que um diário da Jane Austen teria sido encontrado, e aí a história que nós temos seriam as memórias da Jane Austen narradas por ela mesma. O livro, ele se baseia em fatos reais da vida da autora, mas ele se desenvolve através da ficção. Então os fatos que estão aqui foram criados pela autora, que no caso é a Sarah James. O interessante do livro é porque a história é linda. Mesmo se não fosse a Jane Austen, ele é um romance de época completamente encantador. A escrita dele é extremamente intensa, então assim, foi uma história de amor arrebatadora, porque, como eu acabei não comentando, a Jane Austen ela nunca se casou. E é por isso que é tão interessante também ver como os livros dela contam grandes histórias de amor, sendo que não é certeza que ela tenha vivido uma grande história de amor. Nós temos, através das correspondências e tal, e de alguns registros da vida dela, de que ela muito provavelmente teve sim alguns pretendentes, alguns envolvimentos, mas fica tudo muito na base da suposição. E a autora, então, ela se apegou a essas suposições e criou Memórias Perdidas de Jane Austen, dando um romance maravilhoso e inesquecível para a autora. Inclusive, ela colocou também acontecimentos para você linkar a Jane Austen escrevendo os romances dela. Então, seriam fatos da vida da Jane Austen aqui na ficção que teriam levado à criação dos grandes romances dela. Então, não sei dizer pra vocês o quanto do livro é ficção, o quanto é baseado em fatos reais, porque eu não tenho um conhecimento tão amplo assim da vida da Jane Austen. Mas eu acho que a autora foi muito feliz em conseguir mesclar esses dois elementos, em pegar realmente pontos verídicos da vida da Jane Austen e criar uma história de amor tão linda em cima disso, porque dá pra gente aquele gostinho de que a Jane Austen pode ter vivido aquilo, dá uma história linda acerca da vida dela. Então, e sem contar que também introduz pra gente um pouco da real vida dela. Então é realmente uma leitura que eu recomendo pra vocês. Pra quem gosta de romances de época, é uma ótima pedida. Pra quem gosta de romances de época e gosta de Jane Austen, é uma pedida melhor ainda. Então procurem As Memórias Perdidas de Jane Austen, tem resenha dele no blog também, pra quem quiser saber com mais detalhes, e eu recomendo muito o livro pra vocês. Bom, contem pra mim quais são as experiências de vocês com a Jane Austen, se vocês já leram os livros, se vocês já viram os filmes, se só leram, não viram, se só viram, não leram, se ainda não leram, qual livro vocês têm mais curiosidade de ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos a todos e até o próximo vídeo.